Salvador. Geraldo, qualquer hora eu vou te fazer uma visita aí, acompanhando a gente, passando opiniões também a respeito da programação da Bahia Foco TV, né? Hoje, quinta-feira, dia 14 de abril, tem muitas informações boas para vocês sobre o esporte. E a partir de agora, nós estamos no ar para levar mais uma edição do programa Na Hora do Esporte. Vamos então às manchetes do programa de hoje. O Vitória, Giovani e Nicão serão poupados no jogo de sábado. Maravilhoso para ele, né? A vitória do Vasco diante do Náutico, 3-0. Vamos detalhar daqui a pouco sobre isso. Vamos falar então sobre a Libertadores. O Cruzeiro continua irreconhecível, né? O time está passando de passagem por todos os seus adversários. Dessa vez foi o Estudiantes, 3-0. Melhor campanha da equipe do Cruzeiro. Pela Copa do Brasil, um jogo nervoso, o Avaí abre 2 de vantagem no Botafogo e busca empate. O Botafogo foi lá e empatou, né? O Avaí botou 2-0 e o Botafogo foi lá e empatou. Jogo duro, o retorno, né? Campeonato Jacobinense 2011. Vamos ver esse cara dos árbitros para o jogo entre Palmeiras e Vila Nova. Rapidinho, nós vamos dar uma chamada aí na nossa vinheta e voltaremos rapidinho para falarmos do esporte aqui na nossa Jacobina. Prontinho então. No treino da tarde dessa quarta-feira, que foi ontem, o técnico Antônio Lopes começou a definir a formação da equipe do Vitória, que entra em campo no próximo sábado contra a equipe do Camaçari. Nessa partida, a partida que vai acontecer no Barradão pelo Campeonato Baiano, o treinador decidiu poupar alguns jogadores que devem realizar um trabalho especial para render 100% nas semifinais do torneio. Entre eles estão os atletas, né, Giovani e Nicão, também junto com Elkson, que também não joga por estar suspenso. O trio é responsável pelos 22 dos 37 gols do Vitória no Campeonato Baiano. 22 gols em 37, vocês vejam aí como é que esses meninos estão soltos no Campeonato Baiano. No entanto, para o treinador, a palavra poupar não é melhor para definir a situação de quem não joga no sábado. O técnico vai manter o meio campo com Erdas, o Wellington e Mineiro. Nas laterais, Léo na direita e o Eduardo Neto joga na lateral esquerda da equipe do Vitória. Depois de cumprirem suspensão, Renier se recuperou da lesão e volta à zaga contra o próximo jogo, né? O ataque rubro-negro fica com Rildo, Edson e Neto. René Simões, como nós já sabemos, é o novo técnico da equipe do Bahia. René Simões ontem assistiu o jogo do Bahia, né? Na linguagem popular da terra, o técnico René Simões estava na bruxa para assumir a equipe do Bahia. Ele até deu uma de João sem braço ao avisar que viria para cá nesta quinta-feira 14, independentemente do êxito do negócio, pois chegou de forma antecipada nessa quarta-feira. Chegou ontem e em reunião com o gestor de futebol, Paulo Angione, deixou tudo acertado para substituir o Wagner Benazzi, que já deve estar voando. Ele que foi demitido no domingo após a derrota para o Atlético de Lagoinhas. As conversas, porém, começaram antes da saída de Benazzi. Todo mundo sabe dessas armações, né, do futebol. O técnico está trabalhando, enquanto isso o fogo está pegando no monturo, né?
os contatos com outros técnicos estão vindo através da diretoria de esporte, presidente e tal, indicadores, tudo isso, né? As especulações são fortes. As duas partes negavam nesse intervalo. O Bahia tentou Celso Roth, sem sucesso. Com as escassas opções, prevaleceu o nome do René, que já treinou o esquadrão em 1989, quem não lembra. O principal feito de sua carreira foi ter levado a Jamaica à disputa de sua única Copa do Mundo em 1998. Seu último clube foi o Atlético Goianiense, do qual saiu nesse mês. Hoje, às 10 horas, René Simões teve uma reunião fechada com o presidente Marcelo Guimarães Filho para assinar o contrato. Líder do campeonato, a equipe do Palmeiras deu um importante passo para avançar também na Copa do Brasil. A equipe alviverde venceu o Santander por 2-1 fora de casa e ficou perto das vagas na quarta de final. O gol de vitória do Verdão, todos os dois foram marcados por Kleber, que se inspirou no Dia Internacional do Beijo para comemorar. Segundo ele, os beijinhos foram para os pais. Anderson, aos 43 da segunda etapa, diminuiu para o time da casa. O Kleber fez um gol de pênalti, né? Na primeira cobrança o goleiro defendeu, ele foi lá e jogou a bola no fundo do barbante, e o segundo perdeu o pênalti, o goleiro jogou para a linha de fundo e na cobrança do escanteio ele foi lá e marcou o gol. Com o gol do Gladiador, em cada tempo o Verdão dominou a partida e com forte marcação no sistema defensivo, não deixou a equipe do Santander, que é uma boa equipe, criar muitas oportunidades. A vitória deixa o Palmeiras em sua situação confortável no jogo de volta no dia 21 no Pacaembu. O time alviverde pode perder por 1-0, que garante vaga na próxima fase, já que marcou 2 vezes fora de casa. O time do ABC precisa vencer por 2 gols de diferença ou por 1, desde que marque no mínimo 3 vezes. Um novo 2-1, desta vez para o Santander, leva a decisão para os pênaltis. Vamos ver agora os gols, né, da partida. Kleber recebeu, trouxe por dentro e é pênalti. O Kleber, pé direito na bola, jogou pro goleiro Neneca defender espetacularmente e no rebote Kleber marca. Kleber recebeu, trouxe por dentro e é pênalti. O Kleber, pé direito na bola, jogou pro goleiro Neneca defender espetacularmente e no rebote Kleber marca. Tá aí o primeiro gol do Kleber, o segundo gol tá vindo. Seguiu agora o Thiago, defende o goleiro no rebote. Gol Kleber do Palmeiras. E aí só o Caio sabe o que é. Cobrança de falta para dentro da área e o gol. Anderson do Santo André. A partida não foi mole para a equipe do Palmeiras não, né? O Santander também chegou junto, 2-1, com muita sorte. Após as cobranças de pênalti, né, o Kleber foi lá e conseguiu botar a bola no fundo do barbante. Uma partida marcada pelo equilíbrio entre o Bahia e o Atlético do Paraná. Claro, se houve equilíbrio, tinha que haver empate por 1-1. O jogo foi no estádio do Pituaçu, aí na capital baiana, aqui em Salvador. E aconteceu ontem, quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O atacante Guerron, aos 44 minutos do primeiro tempo, abriu o placar para a equipe do Atlético. Camacho, aos 36 da etapa final, deixou tudo igual, né? Já nos acréscimos. Antes da partida, o tricolor já tinha anunciado o técnico René Simões como substituto de Wagner Benazzi. Ainda sem novo treinador, que assistiu a partida de um hotel na capital baiana, o time foi comandado pelo interino Chiquinho de Assis, que fez de tudo, mas não conseguiu
fazer com que os atletas se empenhassem mais para conquistar uma vitória aí no Barradão. Os times vão voltar a se encontrar na próxima quarta-feira, dia 20, às 21h50, na Arena da Baixada. Lá o negócio é pegado, viu? Empate sem gol garante a classificação ao Furacão. Se os times empatarem por 2 ou mais gols, o tricolor avança. Se der 1-1, a decisão vai para os pênaltis. Quem vencer passa para as quartas de final. E aí vai pegar o Vasco da Gama. Quem se classificar pega o vencedor do confronto entre Náutico e Vasco, que foi ontem. O Vasco venceu o Náutico por 3-0. Isso no jogo de ida. O time carioca que venceu por 3-0 já está aguardando um dos dois, o Bahia ou a equipe do Atlético. No sábado, às 16 horas, o Furacão recebe o Paranavaí pelo Paranaense. No domingo, a equipe do Bahia enfrenta o Vitória da Conquista às 16 horas. Esse é o jogo daqueles dois que disputaram ontem. Vamos ver agora os gols e daqui a pouco nós vamos retornar e falarmos também sobre o aniversário do Dinamite, né? O atleta da equipe foi ex-atleta do Vasco. Rapidamente. É presidente do Vasco da Gama. Tá aí então os gols de ontem. Wagner Diniz abriu pela ponta direita o Guerron. Aí o Wagner para Guerron. Boa posição, pode pintar. Tá na rede. Gol do Atlético Paranaense. Guerron, número 7. Um lance rápido, puxada de contra-ataque no setor ofensivo do Furacão. Guerron, um lance parecido com o que ele perdeu no comecinho do jogo. Dessa vez, o equatoriano não perdoou. No fundo do gol do Mar, faz o primeiro do jogo aos 45 minutos. Guerron, número 7, 0 para o Bahia, 1 para o Atlético Paranaense. Jorge Alain, Clara Albuquerque, vocês lembram do gol que ele perdeu lá pelos 10 minutos? Agora ele compensou. Santos conseguiu afastar. Cruzamento do Marcos para a área. Subiu o Gabriel. Tirou de cabeça na sobra. Tá na rede. Gol! E é do Bahia. Camacho, camisa 16. Um sem pulo sensacional. De primeira, bola quase perdida, o Camacho foi nela, colocou a perna direita, bola no cantinho do goleiro Renan Rocha. 39 minutos do segundo tempo, empata o jogo Bahia em Salvador. Camacho, camisa 16, que lindo chute do Camacho, sem chances para o goleiro Renan, principalmente porque tinha um monte de gente na frente dele. Clara Albuquerque, Jorge Alain, será que o gol reanima o Bahia? Se você vai reformar ou tá pensando em construir, o lugar certo é Hidroluz. Venha logo conferir tudo pra sua construção. Você encontra aqui. Tá querendo qualidade com preço baixo? É aqui, Hidroluz. Foco Folia, na transmissão da Micareta de Jacobina.
Newnet, atendimento em 100% da cidade. A melhor estabilidade em serviços de internet, com suporte técnico diariamente até às 22 horas. Atendimento técnico super capacitado. Qualidade e segurança de informações para você e sua empresa. A Newnet traz estes e muitos outros diferenciais para que você possa ter sempre o melhor em serviços de internet. Newnet, sempre conectada com você. Telefone 3621-7305. Sei quem tem o melhor e me faz andar muito bem. Serrana tem o Chevrolet que eu sempre sonhei. Serrana, sua concessionária Chevrolet. Avenida João Fraga Brandão 313, Rodoviária. Fone 3621-3536, Jacobina. Foco Folia, na transmissão da Micareta de Jacobina. De volta, né? Nós estamos aqui com o programa Na Hora do Esporte através da Bahia Foco TV. Você, amigo internauta, que está nos acompanhando pela Bahia Foco TV, você também pode participar do nosso programa através do nosso chat online, enviando sua mensagem e mandando sua sugestão. Pela Copa do Brasil, no aniversário de Roberto Dinamite, o Vasco aplica 3-0 na equipe do Náutico, lá, né, nos aflitos. São 57 anos de idade, Roberto Dinamite, ainda novo, né, um grande atleta. Eu lembro de Roberto Dinamite quando retornou daquela excursão que ele fez, né, passou uma temporada na Europa. Quando retornou, Vasco e Corinthians, Roberto Dinamite fez 5 gols a favor do Vasco. O Vasco venceu por 5-0 diante da equipe do Corinthians. Um verdadeiro artilheiro, jogou pela seleção brasileira, atleta da era Zico também, um grande atleta o Dinamite. Portanto, aí, os nossos parabéns ao Roberto, e a garotada do Vasco fez uma festa para o presidente. E foi comemorada justamente na quarta-feira, no dia do aniversário, longe de São Januário. Mas isso não deixou de ser emocionante e feliz, né? Os jogadores do Vasco deram de presente ao mandatário Cruz Maltino uma importante vitória sobre o Náutico por 3-0 em pleno estádio dos Aflitos, lá no Recife. Lá em Recife tem muito torcedor do Vasco, né? O torcedor vascaíno se fez presente lá, animou a festa. Inclusive o Vasco jogou aqui em Jacobina contra o Náutico no dia que caiu uma tromba d'água aqui, foi muita chuva, muita água aqui. E o Vasco da Gama já atuou em Jacobina contra a equipe do Náutico, né? A equipe do Vasco está mais perto da vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, sabendo da famosa pressão que existia lá no Timbu. O Vasco desconheceu e fez um verdadeiro trabalho. Foi uma batalha o jogo, mas deu o Vasco da Gama. Agora o retorno, a outra partida será lá em São Januário. O Vasco abriu o placar através de Dedé, depois o Alexandre e por último o Bernardo, esse garoto que está jogando o fino da bola. Com o resultado, o Vasco pode até perder por 2 de diferença na partida de volta marcada para o próximo dia 27 de abril. O jogo vai acontecer às 21h50 no estádio do Vasco, lá
São Januário, no Rio de Janeiro. A equipe que se classificar, claro, vai enfrentar o Bahia ou o Atlético, que empataram na quarta-feira em 1-1. Antes do início da partida, a diretoria do Náutico prestou uma homenagem ao presidente vascaíno pelo seu aniversário. Como ele não estava presente, né, o diretor de esporte, o Rodrigo Caetano, foi encarregado de receber o presente. Vamos ver os gols da partida. Na cobrança de escanteio, fez o levantamento, o Dedé subiu, na trave, gol! Gol! Tá aí, nós vimos o primeiro gol do Vasco, estamos acompanhando agora a sequência, né, dos gols. Realmente o Vasco jogou mais solto, o Náutico deixou a equipe do Vasco mais à vontade, né? Que ele teve, Queria foi na mais trave, a segunda também. Só que a segunda foi pro gol também. Mais um lance aí sai mais um gol da equipe do Vasco da Gama. O Náutico tentou, o seu técnico chamava a atenção dos seus atletas a todos os instantes para não facilitar, mas o Vasco, com um toque de bola mais envolvente, conquistou essa grande vitória diante da equipe do Náutico lá, dentro dos domínios da equipe do Náutico, né, lá nos aflitos. E a torcida pernambucana se fez presente, vibrou e acompanharam. Os pernambucanos, como os baianos, gostam muito de futebol, né? Mas gostam mesmo. Vão ao estádio, enchem os estádios, não é por isso. É por isso que a CBF é tão preocupada em procurar manter as equipes de ponta do estado da Bahia e Pernambuco na primeira linha do futebol brasileiro, ou seja, disputando o Campeonato Brasileiro Série A e também Série B. Pela Libertadores, agora sim, nós vamos falar a respeito do Cruzeiro, que empurrou 3-0 no Estudiantes e com isso garante uma campanha de primeira na primeira fase, né? Apesar de enfrentar uma boa equipe fora de casa, dentro da fanática torcida, nós sabemos como é que são os torcedores lá fora, e o Cruzeiro até o próprio gramado, que não estava tão bem para a prática do jogo, o Cruzeiro desconheceu tudo isso, torcida, gramado impraticável, tudo isso, e o Cruzeiro com isso ratificou a melhor campanha da fase de classificação da Taça Libertadores. Isso aconteceu ontem, quarta-feira, lá no estádio Cidade de La Plata. A Raposa derrotou o Estudiantes por 3-0, gol de Thiago Ribeiro, o Alisson e também o Gilberto, e assegurou a vantagem de fazer sempre em casa o segundo jogo a partir das oitavas de final. Mais efetivo no ataque, a equipe mineira aproveitou as oportunidades nas vezes em que chegou diante do gol de Orion. O resultado coroou uma campanha quase impecável, não fosse o empate sem gols que o Tolima prejudicou um pouco a equipe do Cruzeiro com esse empate, mas contudo o Cruzeiro está bem classificado aí na Libertadores. O Cruzeiro chegou aos 16 pontos e não pode mais ser alcançado por nenhum time, então o Cruzeiro já está com o seu passaporte passado para as finais. Vamos ver os gols do jogo de ontem? Vamos lá. Está se recuperando no hospital. Valeu. Vai chegando o Alisson, chuta cruzado, Thiago Ribeiro, gol! Thiago Ribeiro! Outra vez o árbitro aplica a lei da vantagem. O Alisson disputou, tentou entrar na área, fez o drible, saiu o goleiro, ainda o Alisson passou, tocou, gol! O Alisson! Disparou o Gilberto, vai saindo o goleiro, aí o Gilberto pode pintar o... Passou
Passou. Aí do Gilberto, pé direito. Gol! Gilberto! Tá aí então os gols da equipe do Cruzeiro, né? Vocês podem observar que nós lançamos, né, alguns lances da equipe do Cruzeiro pela Libertadores. Depois a gente volta, fala sobre o Vasco na Copa do Brasil, falamos sobre a equipe do Bahia, e agora nós vamos falar sobre o jogo de ontem, né? Um jogo muito nervoso, reunindo Avaí e Botafogo. O Avaí conseguiu botar 2 gols de vantagem no Botafogo, né? E o Botafogo, com muita garra, busca o empate. Pouco mais de 5 mil pessoas estiveram presentes no Engenhão. Isso é uma vergonha, né? Copa do Brasil, com 5 mil pessoas acompanhando o Botafogo e a equipe do Avaí. O jogo que aconteceu na quarta-feira. A equipe do Botafogo, no primeiro duelo das oitavas de final da Copa do Brasil, o Botafogo não se foi bem. E a situação do Botafogo agora é meio complicada. O jogo foi nervoso, o Avaí conseguiu botar 2-0 e o Botafogo no final empata o jogo em 2-2, evitando uma derrota em casa. Mas o placar é bom para a equipe catarinense, que no jogo de volta poderá empatar em 0-0 ou 1-1 para avançar no torneio. O novo placar de 2-2 levará a disputa da vaga para os pênaltis. E as equipes se classificam com vitória de qualquer placar. Todos os gols saíram ainda no primeiro tempo da partida. William e Rafael Coelho para o Avaí, Herrera após bonita jogada de Caio e Louco Abreu e Herrera salvando a situação do Botafogo de vez em quando. Conseguiram empatar para a equipe do Botafogo. Apesar da reação, a torcida não perdoou o time e vaiou muito ao fim do jogo. Mas por quê? Porque se o Botafogo ficar afastado da Copa do Brasil, já vai ser um baque, porque o Botafogo poderá ficar afastado também do Campeonato Carioca. Vai depender do jogo Vasco e Olaria. Se o Vasco vencer o Olaria, aí a situação vai ser meio complicada para a equipe alvinegro. Os alvinegros também cobraram a diretoria: queremos jogador, estão à procura de jogador. Botafogo e Avaí voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, 19h30, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. Aí vai ser pauleira. Quem se classificar pega São Paulo ou Goiás, outra porrada pela frente. Isso nas quartas de finais. Antes, porém, as duas equipes têm confrontos pelos seus estaduais. No domingo, às 16 horas de Brasília, o glorioso de General Severiano enfrenta a equipe do América, o Ameriquinha, que já está rebaixado. O jogo vai ser lá no São Januário, mando de campo da equipe do América. E o Leão, o Avaí, recebe o Concórdia. Vamos ver os gols, né? 0-0, lá vem Avaí, bola tocada, William bateu pro gol! Gol! É do Avaí! William! Rafael pede o cruzamento, lá vem bola pro Rafael Coelho de cabeça! Gol! É do Avaí! Rafael Coelho! Botafogo tenta o primeiro gol com o Caio, no talento do menino, na linha de fundo, cruzamento, olha o gol! Gol! Vimos assim, 3 gols, né, da Mas partida. tem Santos e Grêmio. Bruno de cabeça, o Renan saiu mal do gol! Olha o gol! Bruno! Gol! Do Botafogo, Louco Abreu! Acompanhamos assim os gols de Botafogo e da equipe do Avaí, que empataram em 2-2. Campeonato Jacobinense 2011, vamos ver a escalação dos árbitros para o jogo entre Palmeiras e Vila Nova. A Liga Desportiva Jacobinense, através do seu departamento de árbitro, né, ela que é ligada à Federação Baiana de Futebol, informou para a Bahia Foco TV a escalação dos árbitros para a 9ª partida da 3ª rodada do Campeonato Municipal Jacobinense 2011, jogo que vai acontecer no domingo, dia 17, aqui no José Rocha. A partida entre Palmeiras e Vila Nova, jogo válido pela primeira semifinal da competição. Pelo principal, Vila Nova joga com o Independente
O árbitro central, Luiz Carlos Freitas. Árbitro assistente, João Genésio dos Santos. E o árbitro assistente 2, João Clarindo dos Santos. Árbitro reserva será Fredson Valois. O árbitro reserva 2, Jailton Cardoso. O jogo será entre Vila Nova e Palmeiras. Pelo Sub-16, Craque da Chapada e Confiança. Aí é o Sub-16. Escolhendo o craque da Chapada, defende a bandeira do Palmeiras. Ele que joga defendendo o Palmeiras. Enquanto que o Confiança representa a equipe desclassificada, que é o Independente. O árbitro central desse jogo na preliminar será Eduardo Alexandre, o novo árbitro que está surgindo aí. Árbitro assistente 1, Gildásio Brasileiro. Outro árbitro, esse é bom. E o árbitro 2 será o José Edivan, nosso querido Risadinha. O árbitro reserva será o Wesley de Souza. A arbitragem no Campeonato Jacobinense está indo razoavelmente bem. Eu peço então para o trio de arbitragem, tanto da partida preliminar como da outra, da principal, envolvendo Palmeiras e a equipe do Vila Nova, que se empenhem mais. Vocês têm ainda quinta, sexta, sábado para se prepararem, procurem correr, procurem se prepararem melhor para desenvolver um trabalho melhor lá nessa partida entre Vila Nova e Palmeiras, Palmeiras e Vila Nova. O árbitro tem que estar sempre acompanhando os lances, se possível correndo sempre em diagonal, evitando estar no meio, atrapalhando as jogadas e também atrapalhando até aquele que seria a lei da vantagem. Espera a sequência da jogada para poder marcar a falta. Se a equipe estiver na vantagem, deixa seguir em frente para ver no que é que vai dar. Depois você vê se for o atleta tiver passivo de cartão, você vem depois do lance e chama o atleta à parte, sempre chamando a parte para poder a imprensa acompanhar para quem você deu o cartão. Nunca dá o cartão ao atleta no meio do bolo, no burburinho, na confusão, não. Deixa acalmar tudo, depois que acalmar você chama o atleta à parte, entrega o cartão a ele, mostra para ele, a imprensa vê quem foi que deu o cartão, o árbitro reserva acompanha, o delegado da partida acompanha, a torcida acompanha, a imprensa acompanha, facilita mais o trabalho para todos, porque aí a imprensa fica correndo atrás do delegado da partida, para quem deu o cartão, o delegado vai lá, não sei, vai o árbitro reserva, não sei para quem deu, quando terminar o primeiro tempo ou o segundo, ou terminar o jogo, a gente vai procurar, então fica ruim, fica chato. O árbitro que se preza, trabalha dessa maneira, evita aparecer no jogo, aparece nesses momentos, né? Deixa passar a confusão da falta, chama o atleta à parte e passa para ele o cartão. Outra coisa, observar com cuidado o uso das caneleiras. Tem que é critério, isso é lei, vem através da FIFA, tem que observar as caneleiras. Tem muita atleta que está entrando em campo com um papelão, fingindo que tem uma caneleira, porque a caneleira pesa, atrapalha, sei lá. Os verdadeiros peladeiros, porque o atleta que joga bola vai com o seu material e usa o material de primeira para evitar contusões e também problemas para a diretoria do seu clube, né? Então, o árbitro tem que ter esse cuidado, observar as caneleiras e procurar trabalhar em campo sem que venha atrapalhar o espetáculo. Por hoje é só o nosso boa tarde, lembrando a você de que esse programa vai ser reprisado a partir das 17 horas, né? E às 18 horas nós teremos o Frei Petrônio, que apresenta a Hora do Ângelo. Um abraço ao Frei Petrônio, gente muito fina, deixou muita saudade aqui, gosto muito do Frei Petrônio, um cara legal, seguro, consciente, não é? Está lá, mas sempre ligado aqui à cidade de Jacobina, não é? Logo mais às 20 horas você acompanha através do Bahia Foco TV, também estará transmitindo ao vivo da Matriz o programa Jacobina Riquezas Artísticas, na apresentação de Augusto Jacobina, é outro artista da terra que está desenvolvendo um trabalho belíssimo aqui para a Bahia Foco TV. Ele vai estar entrevistando o Jean Gledson. Você que está em Jacobina pode dar um pulinho e ir assistir ao vivo, né, acompanhar esse programa. Você, internauta, poderá acompanhar tudo aqui pela Bahia Foco TV, a sua TV pela internet. Tenham todos uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus, fique com ele.